Olá, alunos! Vamos retornar nossos estudos sobre a disciplina Técnicas e Dinâmicas de Trabalho em Grupo. Eu sou a professora Isabela Marques. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir algumas dúvidas, vocês anotem e depois postem no fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas, então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vejamos. Nessa segunda aula, veremos o desenvolvimento interpessoal, que se compõe da interação de diversos aspectos relevantes ao estabelecimento de vínculos entre pessoas e suas relações com um grupo. Introduziremos abordando sobre o funcionamento e desenvolvimento do grupo. Em seguida, teremos a oportunidade de discutir sobre motivação e como está diretamente relacionada à conquista de uma qualidade de vida. Vamos começar? As relações interpessoais ocorrem e se desenvolvem devido ao processo de interação. As pessoas compartilham situações diversas no dia a dia, bem como sentimentos, como comunicação, cooperação, respeito, amizade. À medida que a convivência prossegue, os sentimentos influenciarão as interações seguintes, podendo os sentimentos positivos de simpatia aumentar a interação e cooperação, desencadeando maior produtividade e maior crescimento interpessoal. No entanto, quando os sentimentos são negativos e de antipatia e rejeição, tenderão a diminuir as interações, provocando afastamento, prejudicando a comunicação e os resultados das tarefas do grupo. A partir do momento em que uma pessoa participa de um grupo, passa a levar para o grupo suas diferenças internas, como conhecimentos, opiniões, preconceitos, atitudes, experiências anteriores, crenças, sentimentos em relação a cada situação compartilhada. A forma como essas diferenças são encaradas e tratadas determina a qualidade no reconhecimento entre os membros do grupo, e as diferenças são tratadas em aberto. A comunicação flui fácil, em dupla direção. As pessoas ouvem as outras, falam o que pensam e sentem e têm a possibilidade de dar e receber um feedback. Porém, se ocorre o contrário e as diferenças são negadas e suprimidas, a comunicação torna-se falha, incompleta, insuficiente, com bloqueio, barreiras, distorções e fofocas, o que faz com que as pessoas não falem o que gostariam e nem escutem o que as outras dizem. O relacionamento torna-se então a mola propulsora no resultado do clima emocional do grupo, podendo se tornar harmonioso e prazeroso, possibilitando um trabalho cooperativo, integrado e mais direcionado da forma grupal, ou pode se tornar conflituoso, levando a uma deterioração do desempenho grupal, podendo culminar na dissolução do grupo. A circularidade e sintonia entre a liderança e a participação eficaz em grupo depende da competência interpessoal do líder e dos membros. Portanto, torna-se essencial o desenvolvimento da competência interpessoal dos membros do grupo para que se alcance melhores resultados grupal. Adquirir competência interpessoal requer um longo processo de conhecimento pessoal, pois envolve autopercepção, autoconscientização e a autoaceitação como base das possibilidades de percepção do outro e da situação interpessoal. Tal percepção requer treinamento que exige coragem e disponibilidade psicológica para receber feedback. O caminho para se chegar ao autoconhecimento é outro, por meio de feedback, a partir do olhar do outro. Quanto mais o indivíduo tem uma percepção mais realística e acurada da situação interpessoal, consegue agir de forma mais adequada. A habilidade com as situações interpessoais engloba várias habilidades, entre as quais flexibilidade perceptiva e comportamental, que significa procurar vários ângulos ou aspectos da mesma situação e atuar de forma diferenciada, não rotineira, experimentando novas condutas percebidas como determinadas de ação. Desenvolve concomitantemente a capacidade criativa para soluções ou propostas menos convencionais, com resultados duplamente compensadores, da resolução dos problemas e da autorrealização pelo próprio ato de criança, altamente gratificante para as necessidades do ego, estima. Outras habilidades consistem em dar e receber feedback,
sem o que não se constrói um relacionamento humano autêntico, conducente ao encontro eu-tu, de pessoa a pessoa, ao invés da relação eu-isto, de sujeito a objeto. Assim, ampliam-se a capacidade perceptiva e o repertório comportamental do indivíduo, saindo dos limites estreitos da conduta estereotipada do dia a dia. Outro ponto importante da competência interpessoal é a dimensão emocional e afetiva. O equilíbrio entre ambos é o que fará com que o relacionamento não sofra danos, podendo se tornar mais forte e verdadeiro. Portanto, a competência interpessoal é o resultado da percepção acurada, realística das situações interpessoais e das habilidades específicas comportamentais que conduzem às consequências significativas no relacionamento duradouro e autêntico, satisfatórios para as pessoas envolvidas. A motivação é um conceito muito importante para a psicologia e que influencia todas as nossas relações, a nossa relação com a gente mesmo e com os outros. A motivação é um produto de nossos pensamentos, expectativas e objetivos. Ela nos orienta a comportamentos humanos e o desempenho do indivíduo. Maslow pesquisou as necessidades humanas e as colocou em hierarquia e sugere que, para as necessidades de alto nível, sejam feitas as necessidades básicas a serem sanadas primeiro. De acordo com a figura, vemos que Maslow organizou a pirâmide de forma que as necessidades básicas ficam na base e as necessidades de alto nível no topo da pirâmide. As necessidades básicas ou primárias são necessidade de água, comida, sono, sexo e familiares. No degrau acima são as necessidades de segurança. Precisamos de um ambiente seguro e protegido para viver e funcionar. No terceiro degrau começam as necessidades de alto nível, exclusivas do homem e que são aprendidas e adquiridas no decorrer da vida e representam padrões mais elevados e complexos. Necessidades de amor e de pertencimento influenciam a motivação para dar e receber afeto e de ser um membro de um grupo ou sociedade. Logo depois, destacam suas necessidades de estima e que se relacionam à necessidade de desenvolver um sentido de autovalorização ao ser reconhecido e valorizado. No topo da pirâmide está a necessidade de autorrealização, que é a necessidade de nível mais alto. É um estado de autossatisfação, em que as pessoas se sentem bem com elas mesmas e usam seu talento ao máximo. As necessidades básicas não seguem hierarquia de forma rígida. Pode haver variação em sua posição e preponderância em pessoas diferentes, como, por exemplo, há pessoas em que a autoestima é mais importante do que o amor. O ser humano tem como necessidade básica pertencer a um grupo, e quando a pessoa entra em um grupo, ela possui interesses, mesmos objetivos em um grupo. Ela também traz aquilo que é seu, suas características próprias, e manter o equilíbrio entre ambos, indivíduo e grupo, não é fácil. O ser humano não vive isoladamente, mas em contínua interação com seus semelhantes. As interações entre as pessoas diferem profundamente das que existem entre objetos meramente físicos e não biológicos. Nas interações humanas, ambas as partes envolvem mutuamente, um influenciando a atitude em que a outra irá tomar e vice-versa. Em uma face das limitações individuais, os seres humanos são obrigados a cooperarem uns com os outros para alcançarem certos objetivos em ação individual não iriam conseguir alcançar. No psicodrama, o homem é olhado a partir dos papéis que desempenha na sua vida. Diante dos papéis representados, as pessoas se sentem congruentes ou incongruentes. No grupo, existem diversos papéis a serem representados e que são, muitas vezes, sutis em relação ao grupo: pacificador, unificador, sabotador, coordenador, animador, palhaço e etc. Esses papéis são expressos através de atitudes adotadas dentro do grupo e que se desenvolvem ou se modificam, o que forma a dinâmica do grupo. É necessário aprender ou voltar a aprender a assumir os papéis necessários, ser capaz de mudar de papel para fazer frente às exigências de dada situação. Tudo é sinônimo de ajustamento da personalidade social. Portanto, tornar-se importante, então, possibilitar a espontaneidade e eliminações de papéis crônicos que fazem as pessoas se tornarem inadaptadas e deslocadas devido à rigidez dos papéis assumidos por elas. Existem fatores importantes para a sobrevivência do grupo. São eles:
a existência, a interdependência de seus membros e a contemporaneidade. Cada grupo possui características peculiares que compõem a atmosfera grupal. Os objetivos do grupo não precisam ser idênticos aos objetivos do indivíduo, e as divergências entre ambos possuem um limite para que não haja rompimento. As interrelações sociais ocorrem em diferentes contextos e situações específicas e são regidos por normas culturais. Há uma dimensão pessoal, os conhecimentos, as crenças, os sentimentos da pessoa e uma questão que envolve as habilidades sociais e que depende da dimensão situacional e que o contexto onde eles encontram acontecem da dimensão cultural, que são os valores e normas do grupo. As pessoas que são socialmente competentes são as que mais contribuem para diminuir as perdas e aumentar os ganhos para si e para aqueles com os que mais interagem. O desempenho socialmente competente é aquele baseado na coerência entre os subsistemas afetivos, cognitivos e coanativo, ou seja, o indivíduo consegue fazer uma boa leitura do ambiente social, valorizando as trocas sociais de forma adequada. Em termos de efetividade, é possível atribuir competência social aos desempenhos interpessoais que atendem aos critérios de consexuação dos objetivos da interação, manutenção ou melhora da autoestima, manutenção e ou melhora da qualidade da relação, maior equilíbrio de ganhos e perdas entre parcerias da interação, respeito e ampliação dos direitos humanos básicos. Embora todos esses critérios não sejam usualmente atendidos em uma mesma situação, pode-se afirmar que tanto mais deles são atendidos simultaneamente, maior competência social pode ser atribuída ao indivíduo. Para um processo de interação humana acontecer, é necessário que haja comunicação. O ser humano comunica por meio de palavras ou gestos, posturas. O fato de estarmos na presença de alguém já indica que estamos interagindo e comunicando algo aos demais, seja através de uma disposição para conversar, constrangimento, ressentimento ou qualquer outro sentimento. A interação humana ocorre no nível da tarefa e no socioemocional. A tarefa diz respeito às atividades desenvolvidas no dia a dia, de acordo com os objetivos comuns do grupo. Já o nível socioemocional diz respeito à gama de sentimentos geradas pela convivência diária e das funções de manutenção do próprio grupo. Os papéis que são assumidos com mais frequência no grupo caracterizam a atuação do indivíduo no grupo. Portanto, as pessoas iniciarão as tarefas de um grupo, enquanto outras iniciarão dinamizar e estimular os esforços e outras irão apenas observar. Em relação ao nível socioemocional, algumas pessoas irão banalizar as tensões, enquanto outras irão mostrar mais solidariedade. Outras apresentarão discordância, outras aumentarão a tensão. Em relação às modalidades de interação grupal, existem as modalidades de dependência, apelos pela orientação ou apoio, confiança em estrutura definidas, procedimentos ou tradição, dependência na autoridade externa, expressões de fraqueza ou inadequação, modalidades de luta, atacar, depreciar o grupo, impaciência, agressiva com o grupo, atacar membros individualmente, bloquear o grupo, autopromoção à custa dos outros, projeção de hostilidade, modalidade de fuga, evasão ou envolvimento diminuídos, exemplos, silêncio, rabiscar papel, olhar para a janela, humor, fantasia, risos de alívio de tensão, afirmações inadequadas, superintelectualizadas, supergeneralizadas, irrelevância total, modalidade de unidade, expressões de apoio, calor humano, intimidade, apoio às ideias da outra pessoa, expressões de apoio, engajamento e calor dirigidos ao grupo como um todo. Os pontos facilitadores estão localizados, sobretudo, na modalidade de união e de luta. Já os aspectos que poderão apresentar-se como dificultadores no processo de cumprimento de uma tarefa podem ser visualizados através de uma modalidade de dependência e de fuga. Agora vamos tentar aprofundar ainda mais na discussão apresentada na dinâmica de grupos populares. Inicialmente, exemplificaremos um grupo popular através de grupo de jovens. Os jovens formam um grupo alegre e com muito movimento e barulho. É um grupo bem diferente e suas atividades são variadas. Trabalham ajudando associações,
ora o grupo da capela, ora a creche. O interesse deles é imediato e mal terminam uma tarefa, logo passam a fazer outra. O grupo também se reúne para refletir, debater assuntos próprios da vida dos jovens como namoro, drogas, problemas de família, de desemprego e de escolas. Promovem festas, rodas de samba, artesanatos, atividades culturais e artísticas. Os grupos populares ou sociais podem ser representados por membros de uma associação de bairros, por um grupo de mulheres e mães de alunos de uma escola especial, por um grupo de partido político, dentre outros. Segundo Pereira, a participação popular tem por finalidade de integrar as pessoas para um funcionamento harmonioso do sistema, de acordo com o que estabelece a classe dirigente ou liderança tradicional. Desse modo, percebemos que os grupos populares têm atuação voltada para a transformação da ordem social através do processo de criação do poder popular. Por consequente, pautados em uma lógica que caminha rumo ao cumprimento de uma tarefa. O coordenador, no sentido mais amplo, desde as situações em que se formam naturalmente, sem maiores formalismos, passam por grupos especialmente organizados por alguma tarefa, até a situação mais sofisticada e complexa de um grupoterapeuta, coordenador, um grupo. O líder propriamente dito, que tem atribuído diretamente esse papel de guiar as ações e tarefas realizadas pelos demais participantes. As intervenções do coordenador ocorrem de forma direta e quase constante. Afirma ainda que o consideramos aquele que facilita os caminhos para realizações e para o protagonismo na tarefa. Podemos entender que em algumas situações pode passar quase despercebido. Vale destacar duas ressalvas. 1. Cada situação exige atributos igualmente especiais para a pessoa do coordenador. 2. Os atributos apresentados como requisitos para um coordenador não devem transmitir a falsa impressão de uma condição de super-homem. Muitas pessoas queixam de uma dificuldade de se apresentarem coordenadores de um grupo devido à timidez excessiva, falta de habilidade social para falar em público. O treino da habilidade social auxilia para o bom desempenho de pacientes diante de enfrentamento de situações de exposição social. As habilidades sociais esperadas seriam aquelas que predominam a ocorrência de comportamentos assertivos. São estabelecidos em 4 tipos de respostas ou dimensões comportamentais que abrangeriam as habilidades sociais à asserção. A capacidade de dizer não, a capacidade de pedir favores e fazer pedidos, capacidade de expressar sentimentos negativos e a capacidade de manter e terminar com conversações. Diante disso, o comportamento assertivo seria expresso quando as pessoas conquistam a predominância de atitudes que garantem repertório onde conseguem expressar-se sem adotar postura de passividade nem de agressividade. Enfim, não consta de dizer o que pensam. Creio que já entendemos sobre o que é um coordenador de grupos e sua importância para o grupo. Mas então, de onde vêm os recursos e atributos para o coordenador de grupo? Todo coordenador busca nele próprio recursos internos básicos para colocar-se por meio de sua subjetividade às disposições das demandas do grupo. São esses recursos que tem dentro de si que contribuirão para o processo de estabelecimento de vínculo e mudanças necessárias para o desenvolvimento de cada participante do grupo. Algumas características presentes no bom coordenador de grupo podem certamente serem aperfeiçoadas através de cursos como oratória, que melhoram a capacidade de comunicar-se, ou aprender sobre o uso de técnicas que facilitam a alcançar os objetivos propostos. No entanto, os principais atributos são aqueles que foram adquiridos através das experiências e convívios com grupos ao longo da trajetória de vida. Gostar e acreditar em grupos, importante sobretudo pelo fato de evitar desgaste pessoal e prejuízo na tarefa. No entanto, o fato de gostar de trabalhar com grupos e de modo algum exclui o fato de vir a sentir transitórias ansiedade, cansaço e descrença. Amor às verdades facilita o caminho de identificação e discernimento de verdades, falsidades e mentiras que ocorrem nos campos grupais. Coerência, senso de ética, respeito, paciência, continente, capacidade de negativa, função de ego auxiliar, função de pensar, discriminação, comunicação, traços caracterológicos,
modelo de identificação, empatia, síntese e interação. Assim, como vimos, a postura do coordenador representa indícios de suma importância para a representatividade do coordenador perante o grupo e para o fortalecimento dos vínculos que garantiram os objetivos propostos. Quando construímos a função de acolhimento, alguns aspectos devem ser destacados. Emprestamos nossas subjetividades para o grupo. É preciso que tenha claro o seu papel e que se coloque a serviço do grupo. Plasticidade e negociação entre as necessidades de cada um e articulação de todos para produzirem em conjunto, evoluindo na individualidade. Bom, aluno, vamos encerrando mais uma aula. Espero que estejam conseguindo aprender com as aulas. Não esqueçam de participar dos fóruns de discussão Tira Dúvidas. Até a próxima aula.